Aleluia, glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Aleluia. Para mim que é uma honra, né, irmãos, poder estar aqui. Aproveitando que você está em pé, pegue a Bíblia, vamos ler. Após nós fazermos a leitura, eu quero agradecer ao pastor, mas para que você não permaneça muito tempo, o evangelho a qual escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 23, de versos 33. Lucas 23, versos 33. Me sinto honrado demais essa noite, irmãos. Sei que sou o menor aqui, mas o Senhor é maravilhoso, esse Deus que nós servimos. Ele é bom, Ele é fiel, queridos. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Lucas 23, 33 diz assim, ó: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Amém? Podemos tomar os vossos assentos, no nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Quero dizer, irmãos, que eu amo o pastor de todo o meu coração, é um pai para mim. Estamos debaixo da proteção espiritual dele, estamos debaixo dessa igreja, das orações de vocês. Sentimos muito honrado, muito amado, eu, minha esposa, toda a nossa igreja em Curitiba. E para mim estar aqui hoje, me sinto muito lisonjeado. Fico feliz de estar aqui. Esse homem que eu amo demais, a sua esposa, Holanda, a Débora, casal abençoado. Tivemos o privilégio também de passar na casa deles. Eles também foram na nossa igreja. Foi uma bênção de Deus marcar a nossa vida. E só tenho a agradecer a Deus, irmãos, por tudo que Deus tem feito através desta igreja e do pastor Ademir. Mas eu quero ser breve nesta noite. O pastor me deu até as 24 horas, né? Ou seja, meia-noite. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu quero falar nesta noite sobre um homem por nome Jesus. Quem era este homem? Jesus era o único e verdadeiro Deus, todo-poderoso. Deuses, se falarmos de Deus, existem muitos. Quando fomos à Índia com o pastor, viemos ali milhares de deuses. Mas o único e verdadeiro, ele se fez homem e veio até esta terra com uma missão para abençoar a mim e a sua vida. E para falar de Jesus, irmãos, é uma grande responsabilidade, porque Jesus, ele com todo o seu poderio, toda a sua glória, ele se despiu de tudo isso, e ele veio na humildade, nasceu em uma manjedoura, e ele se fez homem de dor, experimentado no trabalho, aonde os homens não conseguiam ver nele formosura, beleza, a ponto daqueles a qual ele veio para eles o rejeitarem. A qual ele veio, o povo rejeitou. Querido, Jesus, para falar de Jesus é maravilhoso. E para falar de Jesus, eu preciso falar de um homem que João escreveu dizendo que se fosse para relatar todos os milagres, tudo aquilo, todas as obras maravilhosas a qual ele havia feito, não haveria livro na terra para escrever tudo o que ele fez. Para falar de Jesus, irmãos, eu preciso falar para você de um homem que o vento lhe obedecia e o mar também lhe obedecia. Diante da sua autoridade, até a natureza se submetia. Para falar de Jesus, querido, eu preciso falar de um homem que chegava em casa onde havia luto, tristeza, dor, e ele então devolvia a vida para aquela pessoa a qual estava sem a vida. Ele vinha e ressuscitava, e a alegria voltava naquela casa. Para falar de Jesus, eu preciso contar para você que ele, todas as vezes que ele reunia um povo para ouvir os seus sermões, se necessário fosse, ele pegava 5 pães, 2 peixinhos, e ele dava graça ao Pai, e ele multiplicava a ponto de sobrar 12 cestos, mas ele nunca despedia aqueles que estavam próximo dele de mãos vazias. Esse é o Jesus a qual estou falando para você. Para falar de Jesus, irmãos, eu preciso falar de um homem que a sua
suas palavras eram tão simples, as suas ministrações, os seus sermões eram tão simples, mas simplicidade não é fraqueza. Eram simples, mas eram poderosos, mas tão poderosos, que 2016 anos passaram, e as palavras que ele falou na montanha, as palavras que ele falou no mar, as palavras que ele falou em cima de um barco, ainda soa como uma flecha de um arqueiro, atingindo os nossos corações, a ponto de penetrar os nossos corações, e fazer grandes mudanças e transformações. Aleluia. Para falar de Jesus, eu preciso falar de um homem simples, que andou no mar da Galileia, cabisbaixo, sem muito chamar atenção, mas a quem ele olhava e dizia: siga-me. Era tão forte o olhar dele e a voz dele, que esses homens largavam tudo, família, empregos, abandonavam tudo para segui-lo, para andar atrás dele, para seguir ele, sem saber para onde ele ia, sem saber se havia o que comer, o que beber, o que vestir. Mas as palavras dele eram muito penetrantes e fortes. Para falar de Jesus, irmãos, eu preciso falar para você de um homem que suportou pregos que transpassaram as suas mãos, que transpassaram os seus pés. Para falar de Jesus, eu preciso falar de um homem que suportou por toda uma noite uma surra de chicote, mas não era de um chicote qualquer. Era um chicote com, na sua ponta, trazia pedaços de ossos e ferros, que aonde aqueles chicotes batiam, eles cravavam na carne. E quando os algozes retornavam o chicote, junto com o chicote vinham pedaços de carne. Era tão violento aquela surra, que diz os historiadores que era possível, através daqueles cortes, ver os seus órgãos, ver o seu pulmão. Para falar de Jesus, eu preciso falar para você de um homem que suportou espinhos sobre a sua cabeça, espinhos que entraram na sua fronte, na sua testa, espinhos que dizem os historiadores que eram espinhos que, a partir de alguns minutos que ele entrava na pele, ele liberava uma toxina que trazia um inchaço muito grande. Para mim falar de Jesus, eu preciso falar para você de um homem que suportou uma cruz no seu ombro. Eu estive em Israel, irmãos, e eu fiz o mesmo trajetório dele, contado pelo guia, da onde ele saiu até onde ele foi crucificado. É um caminho íngreme de subida. E quando eu estava caminhando, querido, só com uma mochila nas costas, eu confesso para você que houve momentos que eu precisei parar, por causa do sol escaldante, sol muito forte, por causa da subida, por causa da distância. Mas Jesus, querido, ele suportou, ele carregou aquela cruz sobre o seu ombro, sobre as suas costas. Para falar de Jesus, querida, eu preciso falar para você de um homem que suportou a lança de um soldado, de um homem cruel, que transpassou o seu corpo. E ele suportou tudo isso. Para falar de Jesus, eu preciso falar para você de um homem que suportou em seu rosto socos, tapas, cuspos na sua cara. Para falar de Jesus, eu preciso falar para você de um homem que suportou, querido, blasfêmias no seu rosto, zombarias, críticas. Tudo isso por amor a mim e a você. Tudo porque Ele nos amava. Para falar de Jesus, querido, para você entender, eu preciso falar de um homem que as suas palavras
elas são mais valiosas do que o ouro e a prata que eu e você conhecemos. Para falar de Jesus, eu preciso falar de um homem que as suas palavras, elas são tão poderosas que tocam o coração mais duro, que ganha da maior sabedoria da terra. Esse Jesus que eu estou falando para você, querido, com tudo isso que eu te disse, tudo isso que ele suportou, o que me chamou a atenção foi que quando restava alguns minutos de vida, quando ainda ele tinha alguns minutos pendurado na cruz, você pode imaginar isso? O seu pulmão estava espremido, ele havia passado a noite sofrendo, mas que nos últimos minutos da sua vida, ele ainda encontrou força para liberar essas palavras que marcou a minha vida. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. De tudo que Jesus, irmãos, fez, foi tudo lindo, mas o que me chamou a atenção foi ele ainda encontrar força para liberar perdão, encontrou força para nos abençoar ainda, para nos desprender, para desprender aquele povo de uma culpa a qual eles estavam carregando, desprender aquele povo de um ato, de um feito que eles estavam fazendo. Ele disse: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Só que quando eu li este versículo, ele não tem uma direção a quem Jesus falou. Porque pelo menos 4 grupos no meio daquela multidão existia, irmãos. O primeiro grupo, eu posso falar que eram os discípulos. Mas os discípulos, eu entendendo com a minha pouca sabedoria, eu acredito que eles não eram dignos de perdão, porque os discípulos abandonaram Jesus. Os discípulos, quando ele foi preso, eles correram, fugiram. Pedro, que prometeu ir até o fim com Jesus, negou ele por 3 vezes. Então eu comecei a meditar e dizer: não, o perdão de Jesus não foi para os discípulos, porque os discípulos não eram merecedores. Os discípulos não mereciam esse perdão, essas palavras tão poderosas, tão lindas, porque eles viraram as costas para Jesus. Eles abandonaram Jesus. Foi necessário um homem de Cirene, de uma cidade da África, carregar a cruz, porque os discípulos não estavam presentes naquele momento. Os discípulos não estavam juntos com ele. Então no meu coração eu entendi que os discípulos não eram merecedores dessas palavras. Então, olhando naquele grupo, naquela multidão, existia o segundo grupo. Quem era? Os conhecedores, escribas, doutores da lei, homens que estudavam a palavra, estudavam a Torá, homens que sabiam do mandamento. Mas esses homens não fizeram nada por Jesus. Esses homens ainda incendiaram para que Jesus fosse crucificado. Então esse segundo grupo de homens, eles também, queridos, entendendo, eles não eram dignos, eles não eram merecedores desta palavra a qual Jesus liberou. Para quem Jesus liberou essa palavra? Perdoa-lhes. Não está especificado, não está destinado a quem. Então o terceiro grupo de pessoas que eu posso entender era o povo. O povo, sim, aqueles que Jesus multiplicou o pão. Sim, aquele povo que Jesus curou. Aquele povo que outrora era cego e Jesus curou a vista deles. Aquele povo que outrora era aleijado e Jesus devolveu as pernas para ele andar. Aquele povo que outrora estava com o seu filho num caixão e Jesus ressuscitou. O terceiro povo, queridos, o terceiro grupo era o povo. Um povo que andou com Jesus, mas que naquela hora trocaram Jesus por um malfeitor, trocaram Jesus por um bandido, trocaram Jesus por Barrabás. Com a sua própria voz,
com a sua própria escolha, com a sua própria decisão. Eles gritaram: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Crucifiquem Jesus. E ainda mais, eles falaram: que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então eu entendi que o terceiro grupo também não era merecedor dessas palavras. Eles não eram merecedor de perdão, porque nada de bom esses grupos, nada de bom essas pessoas estavam fazendo por Jesus. Nada agradável eles estavam fazendo para receber esse perdão. O quarto grupo, querido, que eu encontro eram os soldados. Mas os soldados, será que foi para os soldados que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes? Os soldados foram os que mais maltrataram ele. Foram os soldados que cuspiram, que transpassaram a lança. Foram os soldados que bateram a marreta para que os pregos transpassassem os pés, as mãos. Foram os soldados que chicotearam ele. Olhando para todos aqueles, queridos, não havia ninguém que era digno dessas palavras. Não havia ninguém que era merecedor dessas palavras. Essas palavras tão poderosas, essas palavras tão fortes, tão tremendas. Perdão. Eles não eram dignos. Eles não eram merecedores. Mas no Evangelho de João, capítulo 3 e versos 16, eu aprendo uma coisa: que o amor de Deus, ele é tão poderoso, ele é tão tremendo. O amor de Deus, ele é tão grande, ele é tão forte, ele é tão sublime, ele é tão superior. O amor de Deus, irmãos, ele não há explicação. João, quando vai escrever o capítulo 3 e o versos 16, ele não encontra uma palavra para descrever o amor de Deus. Então ele diz que amou de uma tal maneira. Ele não poderia comparar amor como um amor de mãe, porque é muito maior do que o amor de uma mãe. Ele não comparou, ele amou como o amor de um pai, porque vai além do amor do pai. Ele não encontrou palavras para escrever, para nós entender esse amor. Então ele colocou de uma tal maneira, ou seja, de uma maneira inexplicável, de uma maneira tão grande, o amor de Deus. E por esse amor ser tão grande, querido, mas tão grande, que lá da cruz esse amor veio sobre o primeiro grupo que não era merecedor. Veio sobre os discípulos. Passou pelo segundo grupo, os conhecedores, fariseus, doutores da lei, sacerdotes que viviam no templo. Esse amor alcançou o segundo grupo. Chegou no terceiro grupo, o povo que tinham trocado Jesus, alcançou aquele terceiro grupo. Esse amor era tão poderoso que alcançou até o quarto grupo, os soldados, que haviam feito tudo de ruim, de mal para Jesus. Mas esse amor, querido, não parou no quarto grupo. Esse amor foi tão forte que passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e alcançou o quinto grupo. Esse perdão, querido, veio não só para aqueles. Jesus não destinou o perdão para os soldados. Jesus não destinou o perdão para os conhecedores. Jesus não destinou o perdão para o povo. Jesus não destinou o perdão, aleluia, para os seus discípulos. Por quê? Porque o perdão dele precisava chegar até a minha vida. O perdão dele precisava chegar até a tua vida, querido. O perdão de Jesus precisava chegar até a igreja. O perdão de Jesus precisava chegar até o ano de 2016, no dia 31 de julho. O perdão que Jesus liberou na cruz: Pai, perdoa eles. Eles quem? Eles quem? Perdoa eles, eu e você. A palavra veio do alto da cruz. Jesus estava no alto e veio passando por todos aqueles grupos. Ultrapassou
décadas, ultrapassou milênio e chegou até nós nos dias de hoje. E esse perdão, querido, ele é tão lindo, ele é tão glorioso, esse perdão é tão maravilhoso, que quem acreditar nesse perdão, e quem aceitar este perdão, querido, porque é necessário que nós, em primeiro lugar, cremos, em segundo, aceitamos o perdão, porque nós, o quinto grupo, também não somos merecedor. Nós também não, por quê? Porque se nós olharmos para a nossa vida, olharmos para dentro de nós, quantas coisas ruins, quantas coisas más, quantas coisas que quando fazíamos gerava nojo até mesmo em nós. O meu tempo é curto, mas, queridos, o Senhor, quando este amor, este perdão chegou na minha vida, no dia 3 de janeiro do ano de 2003, eu estava com uma lata de cerveja na mão. Quando acabasse aquela cerveja, eu ia fumar uma pedra de crack. Já havia uma meia dúzia de amigos me aguardando para nós entrarmos dentro de um bosque, no bairro onde eu morava, para nós passarmos a noite se drogando. Mas este amor, este perdão, quando ele disse: Pai, perdoa eles, eu estava incluído no meio deles. Eu estava incluído, querido, no meio deles, aleluia. Então no dia 3 de janeiro, hoje minha esposa, na época missionária Daniele, chegou e disse: moça, tua mãe disse que hoje é seu aniversário. Eu disse: sim, é meu aniversário. Ela disse: sua mãe pediu para mim orar por você. Eu disse: tá bom. Com vergonha dos meus amigos, disse: vamos entrar dentro da minha casa. Entremos. E quando nós entramos, querido, parece que aquela mulher me conhecia há anos, e ela começou a falar da minha vida. Dizer: você ri por fora, mas quando você está só, você chora. Você é alegre em uma rodinha, mas quando você deita a cabeça no travesseiro, as lágrimas vêm, porque há uma tristeza, há um vazio, há uma angústia. Jovem, quem te conhece por fora não sabe o que você vive por dentro. E eu comecei a chorar, irmãos. E quando você está no mundo, no crime, nas drogas, há uma música, um rap que nós cantava e dizia que homem não chora. Mas quando aquela voz poderosa do Espírito Santo começou a falar, irmãos, eu não resisti. Eu não resisti, e ela disse assim: hoje, moço, Deus, Ele quer te perdoar. Ele quer perdoar todos os teus pecados. E Ele quer apagar toda essa tristeza. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer mudar a tua história. E eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido. Comecei a sentir paz, alegria. Comecei a sentir algo bom. Algo que o crack não me proporcionava. Algo que a maconha não proporcionava, que a bebida não proporcionava. E eu comecei a chorar, querido, disfarçadamente, limpando os olhos. E ela disse: moço, Jesus morreu na cruz porque Ele te ama. Ela disse: eu vou fazer uma pergunta para você, essa pergunta vai mudar a tua vida. E ela disse: hoje você quer o perdão de Deus sobre a tua vida? E eu disse: eu quero. Ela disse: dobra o teu joelho então. Dobra o teu joelho. Eu dobrei o joelho na sala da casa do meu pai, querido. E quando eu dobrei o joelho, eu não suportei tamanha alegria. Algo veio sobre a minha vida, aquele peso que estava no meu ombro foi arrancado. E eu comecei a chorar muito. E naquele momento eu entreguei a minha vida para Jesus. E essa palavra: Pai, perdoa-lhe, porque ele não sabe o que faz. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu não sabia, querido, que eu estava caminhando para o inferno. Eu não sabia que eu estava destruindo a minha vida. Eu não sabia que eu estava destruindo a minha família. Eu não sabia
que os caminhos que eu estava trilhando eram caminhos no momento bom, mas que no final me levariam à morte. Então, querido, quando eu recebi o perdão de Jesus, no dia 3 de janeiro, irmãos, do ano de 2003, até nos dias de hoje, eu nunca mais, querido, larguei esse perdão. Eu nunca mais larguei este amor, querido. Eu nunca mais, aleluia, abandonei este Jesus, este Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, desceu à terra e morreu por mim e por você. Esse homem que liberou as palavras tão tremendas, que não há um sábio na terra que tenha palavras como a dele. Aleluia. O quinto grupo, queridos, de pessoas, ainda hoje, estão sendo alcançadas por esse perdão. Ainda hoje, nesta noite, talvez você, na tua mente, o mês de julho, quem sabe você disse que foi o pior mês. Talvez a tua empresa não foi tão bem nesse mês. Talvez esse mês você teve uma enfermidade. Talvez no mês de julho, muitas coisas ruins aconteceram. E você disse, eu quero riscar esse mês da minha vida. Mas eu quero te dizer, querido, que este último dia deste mês vai transformar toda a tua história. E este mês de julho, que talvez na tua mente era o pior mês, vai ser o melhor mês da tua vida, aleluia. Porque o perdão de Jesus, ele vai te alcançar nesta noite. Essas palavras que saíram lá da cruz do Calvário, lá do alto, e que foi, querido, vindo sobre o primeiro grupo, o segundo, o terceiro, o quarto, que foi ultrapassando gerações e gerações, e foi rompendo cidades, países, nações, continentes, e chegou até nós. Essas palavras hoje ainda têm poder. Eu não quero ir mais adiante, querido, eu sei que você está cansado, mas eu preciso que você entenda hoje, que tudo isso que Jesus, ele fez lá na cruz, não foi em vão. Foi para que essas palavras tivessem poder, autoridade, até nos dias de hoje. E Ele quer te alcançar, Ele quer mudar a tua vida no dia de hoje. Nesta noite, antes de eu passar ao pastor, eu queria perguntar para você nesta noite. Eu não sei, eu não conheço a sua vida, eu não sei como está, mas eu queria perguntar, querido, se você crer neste perdão, e se você quer aceitar este perdão, que nos livra, que nos liberta, que apaga todas as nossas culpas, o perdão de Jesus. Ele apaga as nossas culpas, Ele apaga os nossos erros, Ele apaga o nosso passado. Essas palavras são poderosas. Quando Ele intercedeu ao Pai, dizendo, Pai, perdoa eles, Pai. Ou seja, Pai, apaga todos os erros dele, Pai. Apaga, Pai, o passado deles. Apaga. Oh, Pai, eles não sabem o que fazem. Eles estão perdidos, como ovelhas desgarradas do aprisco. Mas hoje, querido, se você crer e se você quiser aceitar esse perdão, então Jesus, Ele vai te dar um rumo para a tua vida. Ele vai te dar uma direção para a tua vida. Ele vai dar uma direção para a tua família. Ele vai dar uma direção para a tua história. E a tua história não acabará assim. Esse mesmo Jesus que falou com homens lá no mar da Galileia, Ele quer falar com você ainda nos dias de hoje. Amém. Você viu quando as pessoas testemunhavam, ela dizia, eu ouvi a voz de Jesus, eu ouvi a voz do Espírito Santo, porque Jesus, Espírito Santo e Deus, eles são um em três, é a trindade divina. Então Ele hoje ainda Ele fala com você, e nesta noite Ele está lá no céu, à direita. Estevão, quando estava sendo apedrejado, estava morrendo, ele caiu de joelhos sobre os chãos, e quando ele ergueu os olhos para o céu, ele viu Jesus à direita do Pai. E hoje eu quero crer
que os céus se abriram sobre este lugar. E Jesus à direita do Pai está dizendo: Pai, perdoa eles, Pai. Perdoa eles. Pastor, mas o que eu faço para me alcançar esse perdão? O que eu faço para me receber esse Jesus? O que eu faço? Você precisa crer nele. E você precisa confessar como o Senhor da tua vida e o Salvador da tua vida. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você se colocasse em pé, no nome de Jesus Cristo.